Um ano de Covid-19 na Áustria, mais de 8.000 mortos, 3 lockdowns e 500 mil de desempregados. É exatamente isso que a gente vai analisar agora. Bora lá? Olá, sejam bem-vindos ao Drica Ribas TV. Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Um ano de Covid-19 na Áustria, um ano que completou o primeiro lockdown. Os primeiros casos de Covid-19 que vieram da Itália, o escândalo em Ischgl, um resort de esqui no Tirol, que a esse ponto estava entupido de turistas, que demorou dias para se fazer evacuar, que as pessoas ainda não acreditavam ou teriam poucas informações relacionadas ainda ao vírus do coronavírus, mais tarde que ganharia o nome de Covid-19. Foi também o momento que se começou a usar as máscaras, essas máscaras que eu fiz. O primeiro lockdown, o número de casos de Covid-19 foi controlado. Logo após a Páscoa começou as primeiras reaberturas de comércio com máscara, retomada de certas atividades da área cultural. Depois veio o verão e o governo austríaco decidiu flexibilizar um pouco, primeiro para tentar salvar um pouco do prejuízo que o primeiro lockdown já deixou na época, e também para que pudesse ter uma circulação de europeus dentro dos países membros, respeitando até então o baixo número de incidência de casos de Covid-19. Passou o verão, veio setembro, e aí é que a coisa começou a ficar bastante difícil. Com o retorno das aulas em setembro, o número de casos de Covid-19 começou a aumentar consideravelmente. Também houve o retorno de todas as pessoas que fizeram férias, especialmente em países aqui mesmo da Europa. Começou-se com a primeira mutação que foi descoberta na Espanha. Nesse entremeio, para tentar ainda reativar a economia, o governo fez de tudo para não tomar medidas mais restritivas, mais duras. Primeiro, claro que se tentou evitar medidas restritivas para, vamos ser francos, que esse é o grande problema da pandemia da Covid-19, que você precisa fazer os lockdowns, os confinamentos, o Ausgangssperre, para você preservar o máximo o sistema de saúde, especialmente as UTIs, porque uma vez que as UTIs lotadas, há um número de casos de morte, não somente casos de Covid-19, mas de outros ou acidentes ou mesmo políticos de modo geral, não importam se são de esquerda, direita, centro, verde, não gostam de tomar medidas impopulares, e o lockdown é uma medida impopular. E esse foi um dos motivos também que se demorou muito para se tomar medidas restritivas aqui. Tanto é assim que no mês de novembro teve um dia que chegamos a ter 9.000 casos em um único dia. Nesse momento, o governo decidiu por um segundo lockdown, aí entre novembro e até mais ou menos um pouco antes do Natal. A ideia nesse momento era tentar salvar a estação de esqui, a estação de inverno, especialmente para o lado oeste da Áustria, cuja economia depende muito, especialmente de turistas alemães. Mas, ao mesmo tempo, o vírus foi ganhando mutações e praticamente junto com o começo da campanha de vacinação aqui na Europa, aqui nos países membros da União Europeia e na Grã-Bretanha, foi anunciada a mutação britânica. Nesse momento, falou-se de Eintrittstest. A Eslováquia foi o país que testou praticamente a sua população toda. Havia aí uma esperança que com os testes e descobrindo-se o número de infectados e colocando o número de infectados para fazer quarentena, poderia se conter o vírus. Ironicamente, a Eslováquia testou praticamente sua população e toda e hoje tem um número altíssimo de casos de Covid-19. Aqui na Áustria, tentou-se usar esse modelo, que foi amplamente discutido pela oposição e que obrigou o país a ter um terceiro lockdown, porque neste momento o número de casos de Covid-19
era muito alto, muito acima da média. Nesse entremeio também surgiram os primeiros casos de mutação britânica, mais uma vez no Tirol, mais uma vez os esportes de inverno e, sobretudo, as chamadas Corona Parties ou o après-ski, que é uma prática, né? A pessoa faz esqui e depois faz as suas festinhas. Instrutores de esqui da Grã-Bretanha no Tirol. E aí começou mais uma vez um novelão, porque quase que automaticamente surgiram as mutações sul-africanas e um grande debate, mais uma vez, se deveria ou não isolar o estado do Tirol. Quem colocou o estado do Tirol em quarentena foi o estado da Baviera, que simplesmente fechou as suas fronteiras. Dias depois foi o governo central aqui em Viena que fechou o estado do Tirol e obrigou a todos que saíam daí a apresentar um teste de Covid-19 negativo. Também houve e há até hoje muito problema relacionado às vacinas. Há poucas vacinas dentro dos vários países membros da União Europeia, problemas na distribuição, também relacionados à vacina AstraZeneca. A União Europeia apostou muito nessa vacina. Essa vacina, ou esse laboratório, possui fábricas tanto no continente como na Grã-Bretanha e suspeitas de que parte dessas vacinas foram passadas para a Grã-Bretanha. Para controlar a situação no estado do Tirol e especialmente melhorar a sua imagem, o governo conseguiu trazer as vacinas da BioNTech para o distrito de Schwaz, que foi considerado que tem o vírus, a mutação sul-africana amplamente difundida, está sendo nesse momento vacinado. Há muita pressa do governo para destravar a fronteira entre a Alemanha e a Áustria aí, porque há um intercâmbio muito grande, sobretudo o que se chama em alemão de Pendler. Pendler, pêndulo, em português, são aqueles que vivem de um lado e trabalham de outro. Isso é uma coisa muito comum. Há um intercâmbio muito grande nessa região de pessoas que moram de um lado e trabalham do outro, os chamados Pendler, justamente aí no Deutsche Eck, no canto alemão. O resultado para a economia também é muito ruim. Agora, números bem atualizados, são 534.256 pessoas desempregadas e 458.993 pessoas em Kurzarbeit. Aí vocês vão perguntar o que é Kurzarbeit. O Kurzarbeit é uma maneira que o governo teve para evitar mais desempregados, ou seja, a empresa demite, mas essas pessoas recebem um subsídio do governo, como se metade do salário de que elas recebessem se estivessem ainda empregadas. Caso contrário, seria, se a gente for fazer as contas, quase 1 milhão de desempregados. Claro também que é necessário e foi necessário pagar subsídios para a existência das pessoas. E esse é o grande lance dessa pandemia. Você tem que salvar o maior número de pessoas através de confinamento, mas também os governos têm que dar subsídios para a existência das pessoas, principalmente nas áreas duramente atingidas, aquelas que estão relacionadas à aglomeração de pessoas, seja na gastronomia, na hotelaria. E essas pessoas, parte desses empregados, que precisam de dinheiro, por exemplo, para pagar seus aluguéis, por exemplo, para toda a parte de custos de vida, incluindo comida. Hoje também, no 15 de março, a gastronomia reabre no estado de Vorarlberg, o estado mais oeste de Viena. Conheço o estado bastante bem porque o maridão é daí. É uma tentativa para ver como isso vai funcionar nessa situação de vírus ou situação de etimologia, né, como os virologistas gostam de dizer. A incidência aí, ou seja, incidência de número de casos de Covid-19 por 100 habitantes, tá? Aí no estado de Vorarlberg é de 67,5, enquanto aqui em Viena é de 259,5, ou seja, a incidência aqui é altíssima.
Está previsto para o dia 27 de março uma possível reabertura da gastronomia a nível nacional. Aqui em Viena tem se discutido muito na imprensa local o que se chama em alemão de Schadengarten, ou seja, melhor tradução disso, os puxadinhos, né? Sobretudo porque há muitos locais que não tem como ter os seus clientes dentro, né? Por exemplo, ali no primeiro distrito, no centro histórico, né? É só uma portinha e simplesmente vão fazer os famosos puxadinhos. É o que a gente chama lá em Brasília, nas entrequadras, né? Os puxadinhos. Para o setor de gastronomia, para o estado de Vorarlberg, seguramente é um alívio, mas também não representa necessariamente ganhos. O estado de Vorarlberg vive, sobretudo, de suíços, né? Inclusive toda a parte do setor de serviços, como gastronomia, cabeleireiro, compras de modo geral costumam ser bem mais caros do que em Viena, porque os suíços fazem compras em massa. E as fronteiras estão fechadas, somente os Pendler, como acontece no Tirol, aqueles que moram de um lado e trabalham do outro, que podem passar, claro, apresentando um teste Covid-19 negativo. Faz 3 semanas que saímos do terceiro lockdown, parte do comércio foi reaberto, é obrigatório o uso dessas máscaras, inclusive essa máscara que faz parte de um escândalo, que é a chamada Hygiene Auster, né? Tem essa coisinha vermelha aí, máscara que foi vendida como se fosse produzida aqui na Áustria, mas parcialmente não foi, está em investigação ainda, e ao mesmo tempo agora temos máscaras coloridas para tentar aliviar um pouco a situação. Para completar esse vídeo, a gente só vai sair desse quadro com vacina, isso é óbvio, vai ter que ter um pouco de paciência porque está bastante complicado. Eu conheço algumas pessoas que tomaram a vacina da AstraZeneca e tiveram reações, incluindo a minha sogra, que tomou a vacina na última sexta-feira. Aqui em Viena, ontem, teve o caso de uma senhora que faleceu, uma senhora que teve problemas de circulação e faleceu na fila para tomar a vacina aqui em Viena. Ou seja, os governos, de modo geral, têm sido bastante criticados. Ontem, o presidente austríaco Alexander Van der Bellen fez um pronunciamento à nação, justamente para fazer essa reflexão sobre um ano de Covid-19. E ele disse a seguinte frase: Schon bald werden wir uns gemeinsam wieder das Leben freuen. Breve, a gente vai se alegrar de novo na vida. A gente espera isso, porque tem sido bastante difícil para todos, não é fácil a questão do confinamento, não é fácil aqueles que perderam seus empregos e agora estão lutando pela sua existência e também para manter o mínimo, o nível psicológico e até mesmo psiquiátrico no nível aceitável, tá certo? Esse foi o vídeo, nosso vídeo especial do Drica Ribas TV, um ano de avaliação em cima da Covid-19 na Áustria. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Se você é brasileiro morando aqui na Áustria, não deixe de seguir as instruções das autoridades, não deixe de seguir o noticiário local. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de deixar embaixo aí nos comentários. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. A gente vai sair dessa. E que fique de lição para todos, para saber o que queremos e, sobretudo, para que isso não se repita mais. Muito obrigada pela atenção de vocês e até um próximo vídeo.